Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando na reta final desse curso, dessa estreia na nossa página do Espaço Cenáculo, Seminário Aberto. Nós estamos estreando com uma das coisas mais preciosas no reino de Deus, aqui na Terra, que está relatado na Bíblia e que faz parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Chama-se a manifestação dos dons espirituais e ministeriais, que vamos falar na última aula, que é uma aula extra para você. Nós estamos encerrando hoje, nessa aula 9, os dois últimos dons espirituais na igreja. E por sinal, têm sido dois dons também bastante polêmicos. Polêmicos por falta de entendimento. Polêmicos por falta de interesse de reinterpretá-los e passar para a igreja. Polêmicos porque, infelizmente, muitas lideranças religiosas, eu não digo nem espiritual, mas religiosas, estão preocupadas com eventos. E Espírito Santo não é evento, Espírito Santo é quebrantamento, Espírito Santo é se esvaziar, Espírito Santo é Bíblia, Espírito Santo é uma hora de joelhos. Você pode falar assim, você é velho. Sim, eu tenho 66 anos, sou velho mesmo. Mas quando eu me converti, quando Jesus me converteu há 38 anos atrás, quando eu ia nos cultos da minha igreja, porque naquele tempo nem pensa em visitar a igreja dos outros. Hoje em dia, cada dia está numa igreja. Está buscando tudo quanto é igreja. No meu tempo, que o pastor soubesse que eu fui na igreja do vizinho ali, quase que me matava. Passar a exortação de gabinete. Mas hoje é tudo, vamos em qualquer lugar. No meu tempo, você chegava no culto de oração, às sextas-feiras, 7h30 da noite, 1 hora de joelho. Não 1 minuto não, tá? 1 hora de joelho. Aí você orava, sentava, aí vinha o diácono. Já orou? Já, ora de novo. Ajoelhava. Hoje tu bota o povo para orar 15 minutos, ai, minha artrose, ai, minha artrite, ai, minha coluna. Fica em casa, fica. Aproveita a pandemia e fica em casa. Absurdo. Conheço igrejas de pastores amigos meus que eu fico assim, meu Deus, que isso? Igreja, vamos orar 3 minutos. Apaga as luzes, bota um monte de luzes coloridas andando assim dentro da igreja, no fundozinho musical, 3 minutos de oração. 3 minutos. Mas não é isso que eu quero falar, desculpa. Quero falar que os dons da igreja vão voltar para a igreja. Isso é profético. Eu falo isso com autoridade na palavra. Aliás, não só os dons, o Espírito Santo vai voltar à igreja. Porque ele está meio aposentado, né? Sabe? Está meio... Deram uma canetada no Espírito Santo, monocrático, e puseram ele para fora. Então ele está lá do lado. Mas ele vai voltar para a igreja. Porque para a igreja poder ser arrebatada, essa que tem não sobe. Ela não tem o Espírito. Ou se tem parcial. Isso é uma coisa que Deus não é parcial. Ou ele é tudo ou é nada. Ou ele é tudo ou não é nada. Como nós estamos na igreja Laodiceia, o homem, o dinheiro, o poder, os eventos, as grandezas, mas o Espírito Santo daqui a pouco dá um tapa na mesa e resolve as coisas. Nós vamos falar hoje sobre o último dom, que faz parte da categoria dos dons de inspiração ou expressão verbal, que é variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu juntei os dois porque eles são praticamente juntados mesmo, estão unidos mesmo. Já falamos da profecia, agora vamos falar de variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu quero falar para você por que variedade de línguas. Todas as versões que eu conheço falam de variedade de línguas. Por que variedade de línguas? Foi um questionamento meu. Porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, há 38 anos atrás, num culto de oração, eu era de uma igreja avivada, não era pentecostal. Eu nasci numa igreja batista renovada. Então ela cria nos dons espirituais, mas com cautela, com cuidado, com sabedoria, dentro da palavra.
Quando havia alguma distorção dentro do culto, o pastor, na hora da palavra, ele doutrinava. Isso aqui está errado, isso aqui está certo, não faz assim, faz assim. Hoje quase ninguém faz isso. Vai levando. Então, só que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, numa sexta-feira de novembro, eu não fui batizado com línguas, porque a teoria da época, a doutrina da época, se você não falar língua estranha, você não é batizado com o Espírito Santo. E eu fiquei frustrado, porque eu fui batizado com o Espírito Santo, mas não falei língua estranha. Mas o missionário e a missionária que estavam ministrando naquele dia, homens de Deus, mulheres de Deus, quando viram, falaram assim: você foi batizado com o Espírito Santo, o que você viu? Deus me deu visão. O meu batismo no Espírito Santo foi dado de imediato visão, ou a palavra do conhecimento que está a visão. Eu vim falar línguas estranhas 6 meses depois. Aí eu ficava questionando assim: Deus, Espírito Santo, a tua palavra diz, por isso você tem que ler a Bíblia, né? Se não ler, engole tudo que falo, ainda que certo. A tua palavra diz variedade de línguas. E as pessoas falam na igreja dom de línguas. Ou língua estranha. Melhor dizendo, língua estranha. A tua palavra fala variedade de línguas e as pessoas dizem língua estranha. Só que tem um probleminha. Eu estou vendo as pessoas falar a mesma coisa. Há anos. Plá, 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 plá. Não muda o disco. É uma glossolalia estática, rezada. Eu falei assim: eu não estou gostando desse negócio, não. Eu quero que você me explique, porque só o Senhor pode me explicar, o Espírito Santo, ele está em mim, em nós. Por que variedade de línguas e estão falando língua estranha? Qual a diferença? O Espírito Santo falou muito claro: língua estranha é uma coisa, variedade de línguas é outra. O que é variedade de línguas? Periodicamente, segundo a vontade do Espírito Santo, ele troca. Ele troca o teu linguajar, a tua glossolalia, ele troca. E você vai falar outros tipos de línguas angelicais. Você sabe que você está falando língua de anjos, né? Não quero falar muito aqui, que vão dizer que eu sou espírita macumbeiro. Não é o caso, não. Mas quem fala através da tua boca é anjo. Aí eu vim entender que variedade de línguas é que periodicamente, segundo a direção do Espírito Santo, ele troca o teu palavreado espiritual. Aí eu falei: eu quero isso. Eu não quero ficar como as pessoas, com todo o respeito que eu tenho, ficar só falando blá, 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 blá o resto da vida. Eu quero mudar esse negócio. Como eu tenho domínio sobre o dom, já fomos falados isso aqui, já foi falado isso aqui, eu falei: Senhor, eu quero, quando passa um tempo que eu estou só no blá, 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 o Senhor muda aí. E o Espírito Santo muda. Tanto que as pessoas falam assim: André, não consigo entender você falar língua estranha, porque cada hora você fala um negócio, mas é claro, eu pedi a Deus, eu pedi ao Espírito Santo que está na Bíblia, variedades. Então, de vez em quando vem um anjo falar comigo em um A, o outro vem falar outra coisa, e cada hora fala outra coisa. Mistérios de Deus, mistérios de Deus, mas, como Paulo fala aqui, nós também temos consciência. Então, só para tirar a tua dúvida, por que tem pessoas que cada hora falam uma coisa e um só fala aquilo a mesma coisa? Você é criado do ambiente que você é. Se ele só fala aquilo, então você só vai falar aquilo. Você está no Brasil, você vai falar português, você não vai falar alemão, chinês, índio, você vai falar português. Então, se você está numa igreja X que só fala plá, 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 tu só vai falar plá, 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 plá. Se você está numa igreja que fala blu, 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 tu vai falar blu, 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 blu a vida inteira. Mas só que eu, que penso fora da caixa, graças a Deus, eu falo: Senhor, eu quero variedade de línguas, eu não quero blá, 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 blá igual. Não quero. E Deus me abençoa e faz isso. Mas isso é espiritual, isso é experiência própria, não é teoria, não. Eu quero perguntar a você: o que é inspiração? Esses dons são de inspiração. Profecia, línguas e variedade de línguas é dom de inspiração, de dentro para fora. Vem para você e sai para fora. Dom de inspiração. Você está inspirado hoje, então o que entrou vai sair. Deus tem seus modos de falar conosco. Um desses modos é a inspiração divina, ele inspira você. Quer dizer, você, humano, filho de Deus, cristão renascido, já batizado com o Espírito Santo,
você passa a ser sensível ao que você ouve, ao que você vê, ao que você sente ou entende para você falar. Isso é inspiração divina. Para aqueles que têm o Espírito Santo habitando e operando na vida, é o modo de Deus falar. Inspiração fluindo nas palavras. Sentimentos e ações de dentro para fora do ser humano. Interessante. A inspiração, ela vai fluir, fazer em você, fluir as palavras de Deus. Ela vai fazer você ter sentimentos. Tipo assim, você vai sentir o que Deus sente. Você já viu nas profecias dos profetas maiores? Peso da palavra do Senhor? Tem versões antigas que falam assim, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Peso da palavra do Senhor, sabe o que é, entre outros significados? É você sentir o que Deus está sentindo. Se o Espírito Santo te leva a chorar, é que ele já está chorando. Se o Espírito Santo te leva a clamar, é porque ele já está clamando. Se o Espírito Santo te leva a fazer você sentir o que o teu próximo está sentindo, ou com alegria ou com choro, é porque ele já está sentindo. Ele está com você. Isso é inspiração. Você sente de Deus e expressa a vontade de Deus. Você sente de Deus e expressa a vontade de Deus. E onde é que se encaixa isso na variedade de línguas e interpretação de línguas? Deus vai colocar um sentimento em você. Porque você não é um robô apático de Deus. Que aperta o botãozinho e você sai. Depois, quando você acorda para a vida, o que aconteceu comigo? O que foi? Você não é pateta, você é um servo de Deus. Tudo ele é espiritual com consciência. Escreva isso. Tudo na vida espiritual passa pela nossa razão, pela nossa consciência, já espiritualizada pelo Espírito Santo. Você não é um pateta aqui. Aí eu caí, por que eu caí? Você não sabe, não, porque você é tonto. Eu sei, eu caí na minha vida meia dúzia de vezes só. Eu sei por que eu caí. Variedade de línguas e interpretação de línguas tem suas variantes e tem as suas complicações. A característica desse dom é o falar em línguas por meio sobrenatural. Línguas nunca estudadas nem compreendidas por quem fala e muito menos por quem ouve. É então a manifestação da mente de Deus por intermédio dos órgãos da fala do ser humano. Quero dar um adendo aqui que existe em Atos 2, 1 a 4, nós temos ali duas situações de línguas. Primeiro, que os apóstolos foram batizados e cheios do Espírito Santo, falando em línguas dos anjos, em línguas celestiais, ou língua estranha, como você queira dizer. Mas depois do estrondo, já dessa aula, todas as pessoas que estavam em Jerusalém, de várias nações e de vários estilos de línguas nativas, médio, persa, árabe, de tudo ali, eles ouviam aqueles pobres galileus falando na língua materna, na língua nativa deles. Então a língua estranha, ela tem duas variantes. Uma constante, que é você ser usado com a língua dos anjos, falar em mistério com Deus. E uma segunda que, dependendo da vontade, da necessidade de Deus, ele pode usar você com uma língua nativa, com uma língua materna, para poder falar do amor, do poder de Deus com alguém. Eu já conheço duas experiências. Uma vez eu estava num jantar de uma associação do Evangelho Pleno no Rio de Janeiro, aquelas mesas de restaurante redonda com 10 cadeiras, e foi convidada uma mulher judia. Ela foi convidada para assistir à plenária para falar sobre as coisas de Jesus Cristo, na qual ela não cria, porque ela era judia. O judeu ainda, por enquanto, não crê em Jesus. E ela estava ali, na sua posição, muito simples e muito prática, apenas ouvindo.
E no intervalo que veio o jantar, Deus usou uma irmã que eu conheço, e começou a conversar com essa judia em hebraico. E olha que hebraico é uma língua difícil, hein? Eu já fiz curso de hebraico, bichinha, é difícil você falar aquilo. É difícil, você sofre para aprender aquilo. Deus começou a usar essa irmã leiga, não falava língua nativa nenhuma, Deus começou a usar ela em língua hebraica para aquela irmã, para aquela pessoa, que ficou assustadíssima. Num outro evento, chegou na igreja um casal de alemães, estavam passeando, entrou na igreja, era um cristão, entrou na igreja. Deus usou o pastor que estava lá na frente, eu não me lembro quem estava lá na frente, começou a falar em alemão, língua germânica com o cara, e ele não fala alemão. Em outro caso, eu conheci uma irmã que já partiu para a glória no passado, uma pessoa semi-analfabeta, sem instrução nenhuma, semi-analfabeta, falava tudo errado. Tudo errado. Não sabia ler direito, catava letrinha na Bíblia, não sabia nada. E ela foi convidada para ir num país africano, do continente africano. E esse país falava a língua banto, a língua original deles, e falava a língua inglês como a segunda língua oficial. E essa irmã, semi-analfabeta, que não sabe nem falar português, quando ela pega o microfone para pregar para aquela tribo, 6.000 pessoas, que o intérprete em inglês levanta para interpretar em inglês o que ela falava, esta irmã semi-analfabeta falou inglês clássico. Porque o intérprete falou assim, eu fui ofendido, porque me disseram que ela não falava inglês, ela fala inglês clássico. E quando ela acabou de falar, ela voltou ao seu semi-analfabetismo. Outro caso, Deus falou para uma irmã assim em São Paulo, Guarulhos, quando eu morava em Guarulhos, em São Paulo, em 86. Uma pessoa iletrada, uma pessoa sem letras nenhuma, só crente em Jesus Cristo. E o Espírito Santo falou para ela assim, olha, vou levar você na Itália. Você vai pregar para um povo que eu tenho ali, tipo Deus para Paulo, né? Espírito Santo para Paulo. E vai pregar para muitas pessoas da religião romana. Ela falou para o marido, ele falou assim, você é louca. Você tá velha, você é preta, que logo discriminam, né? Você não tem estudo, não tem educação, vai para a Itália falar, pregar para clero católico, pregar para um povo que tá louca. Quando é Deus acontece, né, amados? Ela foi para a Itália. Aconteceu 3 meses, ela foi. Então, o relato dela na igreja, que eu estava lá no culto de oração, uma sexta-feira, quando ela foi dar o testemunho, quando o avião pisou as rodas dele, quicou as rodas dele, aleluia, no aeroporto de Roma, ela ficou 3 meses na Itália fazendo a obra. Ela falou italiano durante 3 meses. Dá até vontade de chorar, porque isso é testemunho de 30 anos atrás. Isso era para estar acontecendo hoje, agora, no nosso meio. E no final do 3º mês, quando o avião levantou as rodas do aeroporto de Roma, ela não falou mais italiano. E nas madrugadas, bispos e cardeais de Roma, do Vaticano, com doenças terminais, buscavam ela de madrugada pedindo para ela orar. Em italiano. E fora isso, nós temos os anjos falando conosco em mistério. Acho que eu poderia parar a aula aqui, né? Porque mais experiência do que essa é impossível. Mas vamos lá. Estilos da manifestação desse dom. Tem estilos? Tem. Deus, ele é complexo, Deus não se padroniza, ele faz como ele quiser. As línguas são como sinal
evidência do batismo com o Espírito Santo. Temos igrejas tradicionais pentecostais que exigem imposição como doutrina ou lei que você só é batizado no Espírito Santo se falar língua estranha. Não é assim que está na Bíblia. A Bíblia diz que a língua ela é uma evidência, um sinal, não uma lei obrigatória. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive visões celestiais. E fui falar língua 6 meses depois. Então eu não era nesses 6 meses batizado com o Espírito Santo? Isso é doutrina de homem, tá? Não é de Deus, não. Atos 2, 4 a 12. Eu vou ler só uma parte, você em casa com calma leia depois. Atos 2, 4 a 12. Mas depois lê Atos 2 tudo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, tem uma doutrina aí que não. Eles falavam só em mistério e as pessoas entendiam nas suas línguas. Não! Isso é uma ideia teológica, mas não é mentira. Eles falavam em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Por quê? A resposta vem embaixo. É só ler Bíblia. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Quando você vai ler lá Atos, nesse início de 4 a 12, eu li só um versículo, é de 4 a 12, tinha várias nacionalidades e várias línguas e povos ali em Jerusalém adorando o Deus de Israel. E esses apóstolos estavam falando as suas línguas nativas, porque a Bíblia diz, eles estão falando a nossa língua materna. Esses homens galileus indoutos, ignorantes, semi-analfabetos, estão falando, se bem que em Israel não existe analfabeto, se for instruído na palavra, mas essas pessoas simplórias falando no meu idioma, falando grego, falando hebraico, falando aramaico, falando italiano, falando romano, falando espanhol, falando árabe, falando medo, falando persa, falando... Como pode essas pessoas indoutas falando isso? Porque eram línguas nativas que o Espírito Santo estava capacitando ele de falar para todas aquelas pessoas. Essa é a interpretação. Quem tem outra, não me interessa. Atos 10, 44 a 47, diz assim também. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Cornélio era um religioso romano. Dava esmola, era bom para o povo judeu, ajudava as pessoas, mas na onisciência do Espírito Santo e de Jesus Cristo não era necessário, não era suficiente. Viu, religiosos? Com todo respeito que eu tenho por você, ser só religioso não interessa para Deus. Tem que aceitar Jesus na boa. Então ele falou assim, manda chamar Pedro. Um anjo foi nele e falou, manda chamar Pedro para pregar minha palavra. Aí, resumindo, ele chegou lá, reuniu toda a família, pregou a palavra, e esses goins, esses gentios romanos, receberam a palavra de Deus com alegria e foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. Essa língua dos anjos, línguas espirituais. Ok? Em Atos 19, versos de 1 a 6, também vai falar sobre o dom, falar de línguas. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento.
Batismo de arrependimento. Batismo não é só aguinha simbológica não, tá? Tá errado. Paulo disse que ele receberam de João batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. No meu tempo, porque eu já sou velhinho, né? No meu tempo, ainda existia aquele culto de consagração, de oração, que todos os cultos se apelavam para que você recebesse o Espírito Santo, para que você fosse batizado com o Espírito Santo. As pessoas capacitadas impunham as mãos, as pessoas ungiam você com óleo para você receber o Espírito Santo. Hoje, eu não sei, eu não posso falar o que eu não sei, mas eu não vejo. Se tem, eu desconheço, porque eu não vejo. Hoje tem que ser evento. Luzes, bandas, shows, danças. Isso é que você já sabe. Mas eu não vejo o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo está ali. Não sei. Não me comprometa, não sei. O dom de línguas é um meio divino para edificação pessoal. Agora começa a doutrina. Para você falar língua estranha, para você ser imbuído do dom de variedade de línguas ou de língua estranha, existe, além de ser de edificação pessoal, tem doutrina. Vamos começar a doutrina agora. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Você já vem aqui um discernimento. Ok? Quem fala em língua, edifica a si próprio. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Então tem um dom que edifica a você e tem um dom que edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que as interprete. Outra segunda doutrina, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. 1 Coríntios 14, 4 e 5. Então a língua, o dom de línguas, ou a variedade de línguas, ou a língua estranha, como você queira dizer, ela vai edificar você. Mas a profecia, ela vai edificar a igreja. O dom de línguas também ele é usado, deixa eu ver aqui uma coisa que me vem na cabeça, não sei se... Ok. O dom de línguas também é usado como cânticos espirituais. Tua igreja tem cânticos espirituais, tua igreja tem culto de consagração, tua igreja tem culto do mover do Espírito Santo? Não? Chato, hein? Tem eventos, luzes, danças. Legal, ok. Mas tem o mover do Espírito Santo? Tem cânticos espirituais? Não? Deu ruim. Aqui nós vamos trabalhar com a razão versus espírito. Olha só que interessante, 1 Coríntios 14, 15. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. A junção aqui, espírito e razão. Isso aqui é um instrumento maravilhoso de Deus, não é uma lata, não. Isso aqui é um instrumento de Deus, Ele criou isso aqui como centro nervoso da nossa vida. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então você tem que orar no espírito, entendendo o que está orando. E você também pode cantar no espírito, também entendendo o que você está cantando. Você entendeu isso? Se não entendeu, põe em prática. Então, o que é orar no espírito ou em espírito? Você pode orar em espírito, em silêncio, só você e Deus. Sem emitir som. Falando com Deus. Ou você pode orar em línguas falando com Deus. Qual é a vantagem? Você tem duas opções. Você tem três opções de oração. Você tem a oração em silêncio, em espírito, que é você e Deus. Você tem a oração auricular, audível, que você está falando. Ok? E você tem a oração em línguas. Qual é a vantagem? A de orar em espírito,
O diabo não escuta porque ele não entende a tua mente. Orar falando, ele vai entender e vai tirar proveito. E orar em línguas, ele vai ficar irado e vai embora, porque ele não está entendendo o que você está falando, porque tu está falando com Deus. É o anjo de Deus falando contigo para levar para Deus. O diabo não entende, fica invocado e vai embora. Por isso que Paulo fala aqui na frente, olha, eu falo mais língua do que todos vocês, mas eu prefiro profecia. Ok? E tem diferenças de estilos também, porque falando, Efésios 5, 19 e 20 diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esses salmos, hinos e cânticos espirituais, aí no meio, não tem como escapulir você falar em mistério. Não tem como. Se você é basado com o Espírito Santo, você já tem o dom de línguas, variedades. Se você está cantando um salmo, você está cantando um hino, você vai entrar em cânticos espirituais. Geralmente, cânticos espirituais, por entendimento, é estranho. Você está cantando um hino aí que qualquer um canta, de repente você enrola a língua e começa em cântico espiritual, começa a bailar no Espírito Santo, começa a dançar no Espírito Santo. No Espírito! Por favor, hein? No Espírito. Não é dançação na igreja não, é no Espírito. Ok? Então os salmos e hinos e cânticos espirituais podem, entre mentes, ter ali um dedinho do Espírito Santo fazendo você falar em mistério com ele e entrar em cânticos espirituais, que geralmente é língua estranha. E para terminar a parte final, interpretação de línguas. O que é a interpretação de línguas? O dom da interpretação de línguas, portanto, não funciona sozinho, à parte, mas sempre em conjunto, em paralelo, para complementar o dom de línguas estranhas ou variedade de línguas. Esse dom não está à parte. E aí tem doutrina também. Doutrina que ninguém na igreja observa, porque é um detalhezinho do grego para o português e que ninguém observa. Como está lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, 10, há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos e há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Viu a diferença aqui? Vou repetir para você. Há outro variedade de línguas. Ponto e vírgula. E ainda a outra pessoa, vírgula, interpretação de línguas. Portanto, deduz-se doutrinariamente em Paulo que não deve aquele que fala em línguas interpretar, porque fica sugestionado e fica viciado. É o famoso tu bota vírgulazinho e fala um monte de asneira. Esse é o perigo. Se porém, 1 Coríntios 14, 27 e 28. Se porém alguém, preste atenção que isso aqui é doutrina para botar ordem na casa. Se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete ao redor, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então esses dois textos aqui mostram muito claramente, doutrinariamente por Paulo, que quem fala em língua estranha não deve interpretar, para não gerar sugestionamento e interpretação errada. Ok? Também, 1 Coríntios 14, 13 e 14. Por isso quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. E aqui já dá uma bagunçada. Mas isso é por questão de tradução de grego para português. Porque nos dois textos, ele fala o quê? Um texto aqui, ó, ele fala que em outra pessoa interprete as línguas. 12, 10. No outro texto, 14, ele já fala alguém deve interpretar. Alguém, se alguém pode ser eu mesmo ou pode ser outro. Você vai ter que buscar o original grego.
Porque na interpretação correta, outro tem que falar. Mas aqui, por um erro, porque infelizmente você sabe, você que é estudioso, você sabe que o Novo Testamento tem muito erro de tradução do grego, do hebraico para o grego, do grego para o português. Muita coisa, inclusive nas cartas de Paulo. Então, por causa de uma vírgula, por causa de um ponto, você muda o entendimento. E nós embarcamos no mau entendimento. Ainda que não seja pecado nem errado. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Aqui já Paulo está mandando falar aqui, olha, se você fala em língua, então que você ore para que interprete. Ficou um vácuo aí. Mas sabemos que é um erro de tradução grega. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, aqui ele está dizendo uma coisa interna ou externa. Olha o entendimento do original grego. Se alguém fala em língua, ore para que possa interpretar. Interpretar para passar para a igreja ou interpretar para você entender? Interpretar para você passar para a igreja, que vira uma profecia, ou para você entender? Porque ele fala que é logo em seguida, no 14. Pois se eu oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, isso aqui dá-se a entender, vai lá no original grego, por favor, para que, se eu oro em língua, e se eu não estou entendendo para mim mesmo, eu tenho que orar para que haja em mim mesmo, na minha mente, no meu entendimento, a interpretação para eu entender, não para os outros entenderem e virar uma profecia falada. Fica no ar a dúvida. Fica no ar a dúvida. Existem muitas dúvidas quanto ao exercício dos dons espirituais na igreja. Principalmente os dons de profecia e línguas. Mas são exatamente os mais usados, ou deveriam serem usados na igreja constantemente. Com isso, eu proponho que façamos futuramente um estudo mais detalhado na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Como isso aqui é uma aula, isso aqui é um estudo, e você vai ter que gerar um tempo para poder ler, entender e discernir tudo que eu estou falando com você, você vai depois abrir lá em 1 Coríntios 14, do verso 22 a 33. Eu não vou ler aqui porque já estourou o tempo. Mas você que tem Bíblia, você vai ler lá em 1 Coríntios 14, 22 a 33, a estrutura dos dons espirituais na igreja que é necessário urgentemente nos dias de hoje. Amém, meu querido? Eu termino aqui os dons espirituais que estão em 1 Coríntios 12. E a aula que vai vir a seguir, que será a 10ª aula, que é uma aula extra para você, que vai ser os dons espirituais, os dons extras, ou os dons que eu usei aqui, os dons diferenciados. São dons espirituais, mas não são dons sobrenaturais, são dons que competem mais ao amor cristão, à vontade cristã de fazer acontecer. Eu já te falo na aula 10 o que é isso, tá bom? Até já, um beijo no teu coração. Peça o dom de variedade de línguas e a devida interpretação, ok? Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Já voltamos. Bye, bye.